Já reparou em como chega uma fase da nossa vida adulta em que é muito mais difícil a gente fazer novas amizades e nutrir essas amizades, principalmente quando a gente se torna mãe? Eu quero falar sobre isso nesse vídeo, compartilhar uma coisa que eu aprendi, que transformou essa experiência pra mim, que eu acredito que possa também te ajudar se você tá buscando ser uma mulher que tem boas amigas. Bom, antes de eu falar o que transformou essa experiência pra mim, eu quero contar um pouquinho da minha história e te contar como que Deus me levou a viver novas amizades e novas amizades profundas e significativas. Eu sou uma pessoa que é introvertida, eu não sou tímida, eu gosto muito de conversar e de me conectar com as pessoas, mas eu sou muito na minha, então pra eu fazer novas amizades é muito difícil, é muito mais fácil pra mim aprofundar amizades e me encontrar e conhecer cada vez melhor aquela amiga do que ir até uma outra pessoa que eu não conheço, que eu não tenho vínculo pra me tornar amiga dela. E eu acho que isso é uma barreira pra muita gente. E quando eu tava ali nos meus 20 e poucos anos, recém-casada, eu estava frequentando uma igreja nova e eu comecei a me envolver nessa igreja e participar de um grupo pequeno e estar atuante ministerialmente, mas eu percebi que, apesar de estar rodeada de muita gente, eu estava caminhando muito sozinha e eu sentia falta de boas amigas, porque eu sempre fui uma pessoa que teve excelentes amizades, eu amo as minhas amigas, tenho amigas de muitos anos, de décadas, mas que por um motivo ou outro se mudaram de cidade ou começaram a viver uma outra dinâmica, com menos tempo pra estar junto, e eu queria muito caminhar com mulheres que estivessem vivendo ali perto de mim, e fazer novas amizades era muito difícil pra mim. Então eu comecei a orar e buscar em Deus uma forma de fazer isso. E Deus começou a me mostrar como eu tava muito centrada em mim mesma. E eu tava esperando que alguém me visse, me enxergasse ali nessa minha nova igreja e resolvesse me acolher, resolvesse se aproximar de mim e dar esses passos intencionais pra se tornar minha amiga, pra eu não caminhar sozinha. E eu tava, no fundo, até um pouco magoada, porque ninguém tinha feito isso. E me sentindo meio injustiçada, assim, tipo, poxa, olha só, eu sou nova nessa igreja, ninguém veio atrás de mim, eu tô envolvida, mas ninguém veio querer me conhecer melhor e me incluir no grupo de amigos. E quando nós somos cristãs, a gente precisa entender que as nossas amizades não são sobre nós. Se a gente quer ter boas amigas que compartilham da nossa fé e que a gente quer compartilhar da nossa vida de uma forma profunda, a gente precisa entender que essas amizades precisam florescer num ambiente em que Cristo é o centro. E se Cristo é o centro, a gente não precisa ficar se colocando nesse lugar de vítima de alguém que não foi procurada, de alguém que não foi vista ou acolhida. E quando eu percebi isso, eu tive coragem de buscar pessoas para caminhar comigo. E isso foi um primeiro passo na direção de viver essa virada de chave. Então eu identifiquei ali duas pessoas do meu pequeno grupo, duas mulheres. E aqui vem outra coisa interessante. Não eram pessoas super parecidas comigo, com quem eu tinha muita afinidade, de uma forma orgânica, assim, automática. Se eu não tivesse sido realmente intencional, eu não me tornaria amiga delas. Mas eu percebi que eu não podia também ficar sempre esperando que eu fosse ser amiga de pessoas que tivessem super a ver comigo. Então, eu abri mão disso, fui atrás dessas duas mulheres que estavam no meu pequeno grupo e eu propus pra elas de a gente começar a fazer um estudo de um livro juntas e que a gente fosse se encontrar e abrir a minha casa pra isso acontecer. E elas toparam e eu pensei, bom, é isso então. Na época eu lembro que eu propus a gente ler um livro chamado Mulheres Sábias. Eu não lembro agora o nome da autora, mas eu vou colocar na descrição. E a gente também fez uma espécie de curso, uma jornada de discipulado do Ministério Frutíferas, que também vou deixar linkado na descrição. E esses dois materiais foram tão bons. Você não precisa ter um material e, enfim, você pode simplesmente marcar um café com mulheres da sua igreja ou propor o estudo de um livro da Bíblia juntas, mas essa foi uma estratégia que eu tive na época e que foi muito boa, porque a gente se encontrava para conversar sobre esses materiais que a gente estava lendo, estudando juntas, e Deus foi usando isso para forjar uma amizade em que a gente pudesse compartilhar a nossa vida e pecados, vulnerabilidades, medos, enfim, foi muito bom. E o tempo passou, eu comecei a viver um novo momento na minha vida,
E eu percebi que eu precisava caminhar com mulheres mais velhas, que eu não podia ter só amizades com mulheres da minha idade, que era o caso desse meu grupo de amigas. E eu vou ler pra vocês agora Tito 2, pra vocês entenderem por que eu comecei a achar que seria importante pra mim caminhar com mulheres mais velhas. Tito 2, a partir do versículo 3, diz o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa tradução fala mulheres idosas, mas tem outras que falam que são mulheres mais velhas, e eu fiquei refletindo sobre esse texto e pensando, bom, eu sou uma mulher mais jovem, casada há não muito tempo, e eu preciso caminhar com mulheres mais velhas. Mas essas mulheres mais velhas não estão dispostas a caminhar comigo. Na minha igreja não existem essas mulheres que estejam abertas para ensinar ou para que eu seja, enfim, essa aprendiz com a vida delas. E, de novo, Deus me confrontou. Fui lendo um livro chamado Ministério de Mulheres, que tem um capítulo dedicado a esse assunto, que, assim, foi como uma facada no meu peito quando eu li, porque me fez perceber que, de novo, não era sobre mim e que eu não precisava ficar simplesmente esperando ser alcançada, achada, vista, mas que eu deveria ser uma pessoa que, se eu entendo a importância dessa palavra, tinha que ir atrás, né? Se isso é realmente valioso pra mim, então por que eu não tô buscando? E aí eu comecei a buscar me relacionar com mulheres mais velhas da minha igreja. E, de novo, a mesa foi o lugar em que eu encontrei espaço para compartilhar da vida de uma forma diferente. E eu convidei mulheres mais velhas do que eu, casadas há mais tempo que eu, para estarem na minha casa, para sentarem na minha mesa comigo. E a gente começou a fazer um estudo bíblico juntas. Nós começamos a ler o livro de Tiago juntas. E foi tão bom, foi tão especial. A iniciativa, na verdade, nem foi só minha, mas foi uma oportunidade que surgiu de uma irmã, de novo, do meu pequeno grupo. Agora era um outro pequeno grupo, que falou que ela queria começar a estudar mais a Bíblia. E eu pensei, essa é a minha chance. Eu quero caminhar com mulheres, eu quero ter amizade com mulheres que sejam mais velhas que eu, que sejam diferentes de mim. Então eu vou abrir minha casa. Eu vou aproveitar essa necessidade que tá surgindo aqui no meio do meu pequeno grupo, e eu vou abrir minha casa, eu vou convidar essas mulheres para sentarem comigo na minha mesa, e eu creio que isso vai ser de Deus para nós. E realmente foi um tempo tão profundo, e Deus falou tanto nas nossas vidas, por meio da palavra, por meio de tudo que a gente compartilhou das nossas experiências, no casamento, na maternidade. Na época eu tava tentando engravidar e tava sendo um processo difícil pra mim emocionalmente. Eu compartilhei isso com essas irmãs, e quando eu engravidei, eu compartilhei com elas, e foi uma alegria, e eu acabei passando por uma perda gestacional e elas me consolaram, e depois eu engravidei de novo, compartilhei essa alegria com elas de novo, e foi extremamente importante pra mim não viver todos esses processos sozinha. Então ter esse grupo de amigas foi um instrumento de Deus pra me fazer não estar sozinha, e pra Deus consolar meu coração, pra Deus me animar, pra Deus me fazer ter perspectivas diferentes no meio de tudo que eu tava experimentando. Teve momentos que eu tava com medo e que eu compartilhei o meu medo com quem tava já vivendo um outro momento de vida na minha frente, né? Eu tava com medo porque eu tava grávida e tava com medo de perder o neném, e eu tinha amiga que tinha mais de um filho e veio consolar meu coração, me tranquilizar. E esse lugar de comunhão, de vulnerabilidade, de a gente injetar a vida uma na outra, é extremamente importante e faz muita diferença, e é bíblico, sabe? A gente vê Provérbios falando em vários momentos da importância de a gente viver em comunhão, de a gente encontrar sabedoria no conselho de um amigo, de a gente amar o nosso amigo em todo o tempo. Provérbios 17 fala isso: em todo o tempo ama um amigo, e na adversidade nasce um irmão. Então, se você se sente sozinha, se você acha que você não foi contemplada com boas amizades, com boas amigas cristãs, eu quero agora fazer você pensar e se perguntar: será que você tá fazendo a sua parte para você ter boas amigas? Será que você tá se dispondo a ser uma boa amiga para outras mulheres que possam te ensinar, que possam te confrontar, que possam te exortar, que possam ser essas companheiras de caminhada na sua vida? E se não,
uma forma muito fácil de fazer isso é abrir a sua casa, porque e aí é esse segredo, essa virada de chave, a comunhão na mesa. Eu sou de uma igreja em que a gente fala muito sobre a importância da relação, sobre o tempo de mesa, sobre o valor que tem de a gente exercer a nossa hospitalidade, receber pessoas na nossa casa e compartilhar a nossa vida, não só ali nos acontecimentos da igreja, nas programações, mas a nossa vida cotidiana. E foi isso que fez toda a diferença para que eu pudesse nutrir boas amizades e fazer da minha vida cristã não uma vida rodeada de gente, mas uma vida cheia de relacionamentos profundos e que me ajudam a ser uma discípula de Cristo melhor, a ser uma esposa melhor, a ser uma mãe melhor, e que também me dá um espaço para ser instrumento de Deus na vida de outras mulheres. E talvez para você isso seja muito desafiador, então você pode convidar uma amiga. E se você ainda não se sentir pronta ou confortável para abrir a sua casa, convida uma amiga para se encontrar numa padaria perto da sua casa ou da casa dela, ou em um café, mas não deixe de tomar essa iniciativa, sabe? De ser essa mulher que vai atrás. Entenda a importância disso. E pode ser que você marque um encontro para conversar sobre alguma coisa que tá acontecendo na sua vida, compartilhar um assunto em comum, ou você pode fazer igual eu fiz, pega um texto, um livro, ou um livro da Bíblia, chama uma amiga, duas e fala, vamos estudar isso aqui juntas, vamos nos encontrar a cada 15 dias pra gente falar sobre isso aqui, e usar esse formato como uma estratégia para vocês conhecerem melhor e começarem a aprofundar uma amizade em que Cristo é o centro, e não vocês, porque quando Cristo é o centro, a gente acaba usufruindo de um relacionamento muito mais enraizado na verdade, que tem muito mais propósito e que trabalha o nosso caráter de uma forma diferente. Não é simplesmente uma amizade recreativa, não é pra gente fazer parte de um clube social, mas é pra gente realmente viver o que a Bíblia ensina sobre a vida em comunidade, sobre a vida compartilhada. E eu creio que como isso fez diferença na minha vida, mesmo sendo uma pessoa introvertida, uma pessoa que tem dificuldade de alcançar as outras pessoas, assim, e começar novos relacionamentos, vai fazer diferença na sua vida também. Então, sai da sua concha, para de se enxergar como uma pessoa que tá sofrendo, que tá sendo vítima, e se enxergue como uma pessoa que pode fazer a diferença. E isso pode ser um instrumento de Deus para a vida de outra mulher que também tá perto de você e esperando para ter uma amiga para compartilhar a vida dela, principalmente se você for mãe. Na maternidade a gente tende a se isolar. Eu vejo muitas mães reclamarem de que a maternidade é solitária, de que as pessoas se afastam, porque a rotina de uma mãe é muito corrida e é difícil ter tempo para encontrar como era antes, né, de ter dos filhos, que a gente tem muito mais flexibilidade, mas não deixe isso entrar no seu coração e se tornar uma verdade, sabe? Não se conforme com isso, seja uma mãe que se relaciona assim, que se conecta assim com outras mulheres, e faça isso também por uma mãe que talvez esteja precisando de uma amiga agora. Então esse é o meu convite para vocês através desse vídeo, e espero que isso faça diferença para vocês. Compartilhe aqui comigo nos comentários, você já se sentiu assim? Você já tentou se tornar amiga de alguém? Você já teve alguma experiência negativa? Eu quero muito saber. E eu te espero no próximo vídeo.